dia, gente! Sejam bem-vindos. Chegamos 9 horas da manhã. Peguei 2 horas de trânsito, gente. Mas enfim, glória a Deus, chegamos em paz, em segurança. Isso é o que importa, na verdade. Ter vida pra gente estar aqui. Vamos começar orando e já começar os salmos. Hoje nós estamos no Salmo 106 e ele é um pouco grande. Então, a gente vai comentando ao longo do caminho. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, por mais uma semana que se inicia. Que seja tudo em Tua presença. Nós te consagramos, Pai, em nome de Jesus, e damos nossas primícias a Ti. Consagramos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, tudo que vamos fazer, as nossas mãos e os nossos pés por onde forem, aonde tocarem. Em nome de Jesus, usa para a Tua glória. Nós te pedimos, consagramos a Ti esta leitura, te pedimos entendimento dela. Abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale, que eu diminua, o Senhor cresça. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, o Salmo 106 o salmista vai falar, o título vai ser a respeito da bondade de Deus para com Israel. Vamos ver então o que ele quer nos dizer sobre isso. Deixa eu tomar uma água. Tô um pouco cansada. Cansada, com dor de garganta. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir, e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos, pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado o seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam e os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos, não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhe mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã, Abirão, e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito todas as coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali! Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho! Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas, se queixando, e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto, espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros.
Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor para adorar o deus Baal. E eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então, o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes, Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Deixa eu fechar aqui, que senão o povo vai ver. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim, nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém. Aleluia. 7 minutos. Tem tempo, então. Gente, então, o salmo é grande, né? E assim como ontem, a gente vê que é um salmo em que o salmista vai ali relembrando, né? E esse salmo aqui, ele tá em diversas partes. Então, eu nem sei se foi a mesma pessoa que compôs todo o Salmo 106 ou se foram pessoas diferentes e aí depois juntaram. Mas aqui, o que eu vejo, a primeira coisa que me chama a atenção é quando ele fala assim: lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tomo parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Provavelmente aqui o salmista estava passando por aquele período ali de cativo, né? De ser levado como cativo. E ele pede ao Senhor, Deus, me deixa fazer parte de quando, sabe, essa aflição acabar. E bom, e ao longo do salmo a gente vai ver ali o salmista mais uma vez passando por cada coisa que aconteceu, né, no Egito. E ele, ao contrário do salmo do primeiro, né, do salmo de ontem que a gente leu, que ele vai falar sobre como o Senhor os tinha levado até ali, como a história de Israel estava sendo conduzida. Aqui ele vai falar que o povo sempre tentou fazer as coisas pelo seu modo próprio, pelas suas rédeas, pelo seu jeito. Eles viam as grandes coisas de Deus, as grandes obras, os grandes feitos, as coisas maravilhosas. Mas quando a situação apertava um pouquinho, quando o Senhor estava ali, né, tentando moldar, forjar e podar eles de alguma forma, eles sempre davam um jeito de escapar da poda e fazer as coisas do seu jeito, pecando. Muitas das vezes pecando contra o Senhor, sabe? Então ele vai começar falando que quando eles estavam no Egito, será que vai dar tempo de falar? O Senhor salvou dos seus inimigos, nananã.
Aí eles se esqueceram que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que eles agiram sem esperar o conselho do Senhor, né? Eles viam Deus dando passo, Deus mandando a nuvem, mandando a coluna de fogo para os guiar, para fazer as coisas. Mas quando a situação apertou, eles logo davam um jeito, não. Moisés está demorando demais naquele lugar. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui. Vamos dar o nosso jeito. Vamos fazer algum Deus, alguma coisa que possa nos ajudar, nos conduzir. E aí, beleza. Aí, depois, eles queriam água, queriam pão, porque queria. E a gente já falou, né, naquela época que tá tudo bem, isso todo ser humano precisa, sabe? Mas eu tenho ouvido algumas palavras que até a alimentação, ela nos, como é que se diz? A nossa relação com a comida revela o que tipo, está no nosso coração, enfim. Um tempo atrás, o Senhor começou a falar muito comigo sobre comida e recentemente, já tem um tempo, mas Ele começou a fazer algumas coisas comigo através da comida. Ele começou a cortar algumas coisas que eu falei, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. E ele virava e ele me mostrava palavras em Ezequiel. E essa palavra, ela sempre me deixou doida, assim, porque Ezequiel, ele praticamente comia ali num lugar onde ele esquentava, que era tipo, juntas. Eu não vou falar a palavra feia aqui pra vocês. Ai, me desculpa, é só porque a gente tem tempo, mas as fezes, tipo, as coisas ali dos animais, enfim, não sei exatamente o que era, esterco, enfim. E o Senhor virou e falou, Ezequiel fez isso, fica tranquilo. E claro que Deus não me mandou comer cocô, mas enfim. Mas ele começou a falar algumas coisas tão estranhas pra mim, que eu virei e eu falei assim, não, isso não é de Deus. E o Senhor, e eu vou ser sincera que eu não busquei conselhos, sabe? Eu acredito que a gente, principalmente em relação a algumas coisas, alguns jejuns, algumas coisas que a gente faz, a gente precisa desse conselho, enfim. Eu cheguei a comentar para os meus pastores, mas eu falei como quem já decidiu, como quem o Senhor já pediu. E sim, faça isso. Mas, sabe, nossa relação com a comida, muitas das vezes ela fala a respeito do que o Senhor quer, quer fazer em nós. Sabe, se a gente tem um apego muito grande, muitas das vezes, eu não sei você, né? A gente é crente e às vezes, a gente traz esse socorro para a comida, sabe? Ah, eu tô passando por um estresse, eu vou lá e como um chocolate. Ah, eu tô passando por uma chateação, eu vou lá e meto a cara na comida. Eu até hoje sou assim. Às vezes eu como miojo, eu já falei pra vocês que eu amo miojo. E eu ainda não fui liberta, e não foi o que o Senhor me pediu, de vez ele me pedir essas coisas, né? Mas sabe, gente, como a comida tem sido na sua vida, sabe? Aqui fez o povo pecar. E o Senhor virou e ele falou, cara, eu vou dar comida para esse povo. Eles querem carne? Toma carne, toma carne. E aqui fala que depois ele também mandou doenças terríveis, mas em outra versão vai falar que ele deu a carne para encher a carne daquele povo, para encher o estômago e a barriga daquele povo, mas ele deixou a sua alma, como é que é a versão, gente? Mas a sua alma ficou tipo esvaziada, sabe? Ficou totalmente, tipo, a alma deles, o corpo deles estava muito satisfeito, mas a alma deles estava uma negação. E aí ele continua falando sobre vários outros, ele vai lembrar ali do momento em que Finéias, né, que aquele povo estava cometendo imoralidade naquela parte de Balaão, que Balaão falou, a gente não pode amaldiçoar o povo de Israel, mas a gente pode
né, jogar iscas, jogar mulheres. E aí aquele povo começou a ir, Finéias foi lá e matou. Então ele vai passar por essa parte de Finéias também. E vai passar por todas as partes em que os israelitas deram o seu jeitinho para conquistarem aquilo do qual eles desejavam, a carne deles desejavam. E ele vai finalizar dizendo: Senhor nosso Deus, liberta-nos, tira do nosso meio os pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Então, sempre provocado por influências, por coisas ali, e até pelas vontades próprias. Então, o que a gente pode tirar um pouco desse capítulo de hoje é isso, sabe? Que a gente reduza um pouco a nossa carne, que a gente deixe o Senhor crescer, que a gente se afaste um pouco das influências externas, seja comida, seja bebida, seja as imoralidades, sejam as próprias pessoas que estão nos levando para caminhos contrários, e que a gente às vezes espere, aquiete a nossa alma e espere no Senhor, sabe? Que a gente possa deixar o Senhor continuar conduzindo a nossa vida. É isso, senão nosso tempo vence. Amém? Deus abençoe. Tchau.